Capítulo 17. A realidade dos instintos. Como a sabedoria da lei, corrigindo erros e excessos com o sofrimento, leva o ser livre a evoluir para sua meta final, a origem e a função dos instintos. Explicamos como a evolução nos leva sempre mais para o estado orgânico, conduzindo-nos da desordem, resultado de um individualismo separatista, para a ordem, situação final ao nos harmonizarmos com a lei. Quanto mais evoluímos, tanto mais a lei nos disciplina, irmanando-nos e conduzindo-nos à unificação. Esta é a nova lição que o homem tem de aprender. As outras lições, relativas à animalidade, já foram aprendidas, e demorar-se nelas significaria retardar o caminho da subida, permanecendo atrasado nos níveis inferiores da vida. A vida oferece lições proporcionadas ao plano de existência em que se encontra o ser, de acordo com suas vicissitudes. Todavia, o homem tem que adquirir novos instintos, superiores àqueles de agressividade, engano, orgulho, cobiça e sensualidade, os quais, embora tenham sido úteis num estado de desordem geral, não têm mais utilidade num mundo organizado, pertencendo a posições do passado e não às do futuro. E a evolução é uma força viva, presente dentro de nós e fazendo pressão, constrangendo-nos e urgindo-nos a subir. Isto quer dizer que chegou a hora de progredir e levar aqueles instintos para frente, elevando-os a um nível superior, em que a coragem não reside na agressividade, a inteligência não é usada para enganar, a consciência de si mesmo não é orgulho que despreza o próximo, a ambição destina-se ao bem de todos e não para servir ao próprio egoísmo. O espírito é dono dos sentidos e não servo. A vida, na sua evolução, quer criar agora na Terra um novo tipo biológico, um homem mais adiantado, ao qual ela confiará a tarefa de organizar a nova ordem do mundo. O ser dos futuros milênios, mais evoluído, olhará para o tipo humano atual como nós olhamos para os primitivos dos milênios passados. Assim, colocado no seu devido lugar, tudo fica claro e encontra sua explicação lógica. Também as feras têm de aprender sua lição, que lhes é proporcionada pela lei na forma e na medida da sua capacidade de entendimento. Para o homem selvagem, as aulas são um pouco menos duras, porque ele já desenvolveu mais inteligência e sensibilidade. Para o homem atual, devido ao progresso destas qualidades, as condições de vida melhoram ainda mais, pois, como é lógico, as provas necessárias ao aprendizado tornam-se sempre mais leves e inteligentes com a evolução. Cada nível tem de cumprir um gênero particular de experiência, conforme o tipo biológico que o ser deve construir. Tudo muda de um plano para outro, inclusive a maneira de conceber e julgar. Poderíamos dizer, então, que em cada nível de vida vigora uma lei e, com ela, uma diferente moral. O que é normal, justo e lícito para uma fera não é mais para um selvagem e menos ainda para um homem civilizado. Encontramos assim tantos sistemas de moral sobrepostos quanto os andares de um prédio, onde o inferior sustenta o superior, sempre subindo. Esta edificação contínua, que se levanta sempre mais, um andar sobre o outro, representa a construção progressiva do próprio eu. Enquanto o ser permanece em um determinado plano, ele aceita a moral desse plano com naturalidade, mas tão logo suba para um plano superior, ele se escandaliza com a moral do plano inferior, que se torna para ele corrompida e ilícita. Tudo depende do nível de onde parte o julgamento.
A fera é julgada fera pelo selvagem ou pelo homem civilizado, mas para as feras, ela não é fera. Assim, o selvagem é selvagem para nós, mas para os seres do seu nível, ele não é selvagem. Nós nos consideramos civilizados em relação às feras e aos selvagens, mas poderíamos ser considerados selvagens por seres mais evoluídos. E quando tivermos progredido mais, julgaremos como selvagens o que somos hoje. Assim como consideraríamos criminoso um homem selvagem que praticasse entre nós a sua moral de antropófago, uma humanidade mais civilizada também poderia considerar criminosos os métodos de luta do homem atual. Compreende-se desse modo porque os seres inferiores não podem ser em si mesmos condenáveis pelos seus instintos, cuja presença, assim como de tudo o que existe, explica-se pelo cumprimento de sua própria função. Nada existe sem um motivo, sem um escopo a atingir e uma razão que o justifique. Mas permanece o fato de que os baixos instintos revelam a inferioridade do ser, condição na qual, enquanto não evoluir do seu plano inferior, ele tem de ficar sujeito à dura lei que vigora naquele nível. Se o ser é um diabo, seu legítimo lugar, onde ele tem de morar, é o inferno. Se ele subiu até o nível do anjo, então o lugar que lhe pertence, onde ele tem de morar, é o paraíso. Isto quer dizer que o primeiro ficará sujeito às leis do inferno, enquanto o segundo será regido pelas leis do paraíso. A punição e o prêmio são inerentes à própria natureza do indivíduo, realizando-se automaticamente, sem castigo nem vingança, porque correspondem à posição de cada um. A fera está sujeita à dura lei da fera. Cada um recebe conforme a justiça, segundo o que é, porque de acordo com o seu nível, ele se coloca no degrau que lhe pertence ao longo da escada da evolução. A justiça é automática, inflexível e perfeita, pois cada ser traz em si mesmo, nas condições de vida que mereceu, o julgamento e a respectiva pena ou recompensa. Como já dissemos, a presença dos instintos é explicada pelo fato de corresponderem ao cumprimento da sua própria função. A fome ensinou o animal a desenvolver sua força e inteligência na arte de capturar os outros animais para devorá-los. Neste caso, a função do instinto é a conservação da vida individual. Por querer aumentar a legítima alegria que vem da satisfação da fome, o homem deu origem à gulodice, a qual, por seu gozo ilegítimo, provoca distúrbios e doenças. Estas alterações representam o freio com o qual a lei resiste a toda violação da sua ordem e equilíbrio para reconduzir tudo novamente à justa medida. Explica-se desse modo como nasceu no homem tal instinto e também a necessidade de corrigi-lo para reconduzi-lo aos devidos limites. As exigências do impulso sexual ensinaram o animal a amar. Neste caso, a função do instinto é assegurar a continuação da espécie. Por querer aumentar a legítima alegria do amor, o homem deu origem à sensualidade, que no excesso dos vícios também provoca distúrbios e doenças, pelos quais a lei resiste à desordem e nos guia para a justa medida. Explica-se desse modo como nasceu no homem tal instinto e também a necessidade de corrigi-lo para reconduzi-lo à sua devida disciplina. A absoluta exigência de sobreviver contra todos os assaltos num ambiente hostil gerou no animal o indispensável instinto de conservação, ensinando-lhe o egocentrismo e a arte do ataque e da defesa. A função destes instintos é construir o indivíduo forte e astuto,
apto a se defender a si mesmo, inclusive atacando, para ser o vencedor na luta pela vida. Por querer reforçar a sua individualidade e fortalecer as suas defesas, o homem deu origem ao egoísmo separatista e à agressividade bélica, tornando-se um guerreiro para escravizar os vencidos e dominar os povos. Como consequência de tudo isso, nasceram os males que atormentam a humanidade e que a lei utiliza para restabelecer a ordem. Explica-se desse modo como nasceram no homem esses instintos e também a necessidade de corrigi-los para reconduzi-los à sua justa medida. Da falta do indispensável nasceu o instinto sadio da previdência, cujo excesso, porém, gerou a cobiça de possuir, a avidez de se apoderar de tudo para acumular recursos, a avareza de espoliar o próximo através do excessivo apego às coisas. Mas desses instintos também nascem males e a consequente necessidade de corrigi-los para recolocá-los dentro de seus limites. Explica-se desse modo como, a partir da necessidade de sua defesa, nasceu para os fracos a arte do engano, cujo excesso gerou o instinto da mentira, que não permite discernir entre a verdade e o fingimento. Isso criou um ambiente de traição insuportável para todos, e assim, a necessidade de ser honesto e sincero para corrigi-lo. Desta maneira, não apenas se compreende a origem dos instintos, dada pela necessidade de cumprirem uma função de auxílio à vida, mas também se revela outra necessidade, no sentido de dominá-los e corrigi-los conforme os princípios da lei, reconduzindo-os para os seus devidos limites. Se os instintos não se modificarem paralelamente à evolução, as qualidades que eram antes úteis à vida tornam-se prejudiciais à medida que ela progride. É assim que o ser tem de se transformar de animal em homem e de homem em super-homem, porque chegando a um nível superior, a vida requer outras qualidades que o ser tem de adquirir. Os instintos inferiores justificam-se enquanto permanecem no seu nível, onde têm uma função a cumprir, mas se tornam abuso, defeito e culpa nos níveis mais adiantados. O verdadeiro progresso é constituído por esta íntima transformação da natureza do ser, que adquire hábitos e constrói instintos superiores por cima dos antigos, num contínuo processo de melhoramento e aperfeiçoamento. É assim que, como já dissemos, o egoísmo separatista e o desenfreado individualismo do homem primitivo têm de se transformar em altruísmo unificador, indispensável ao homem evoluído, que terá de viver no estado orgânico da humanidade do futuro. Pelo fato de ser fundamental no processo evolutivo e de ter, por isso, absolutamente de se realizar, este fenômeno da reorganização do caos com a reordenação da desordem na ordem, do excesso na moderação, do abuso na disciplina da lei, é automático. Entramos aqui no campo determinístico da lei, seu aspecto inviolável, no qual não pode entrar a livre escolha do ser. Assim, o homem é irresistivelmente levado a realizar em si mesmo o controle de seus instintos por meio do autodomínio, pois enquanto não se dispuser a aprender a viver na ordem, permanecendo dentro dos limites marcados pela lei, terá de sofrer as dolorosas consequências que derivam disso. Este processo, aparentemente cruel, pelo qual todo movimento errado gera dor, como uma reação automática à qual não se pode fugir e que parece uma vingança de um Deus desapiedado pela ofensa recebida, constitui, na verdade, uma divina providência, produto da sabedoria e bondade de Deus, porque representa o remédio amargo que cura a doença. E a função dessa providência é conduzir o ser para o seu bem, que é a sua salvação final na felicidade.
É lógico que para um ser livre e ignorante, cada experiência implique também em resultados de excesso ou de abuso, o que traz como consequência condições opostas àquelas de satisfação, a qual se encontra somente dentro dos devidos limites. Não é nos escravizando que a lei nos guia para o nosso bem, pois isto seria inconciliável com a bondade de Deus, mas sim nos compelindo indiretamente, sem violar nossa liberdade. De que outra forma poderia Deus obter este resultado, respeitando a vontade de um ser ignorante que tem de experimentar tudo para aprender e conquistar assim o conhecimento necessário para subir e se salvar? A lei resolveu o problema, fazendo corresponder a cada movimento do indivíduo uma correspondente sensação, boa ou má, de acordo com sua sensibilidade, que vai se aguçando cada vez mais. É assim que cada ato nosso, conforme sua natureza, nos leva a um correspondente resultado. Desse modo, tudo o que foi feito dentro das regras da lei tem como consequência um estado de satisfação, e tudo o que foi feito fora dessas normas tem como consequência um estado de aflição. Falamos da verdadeira satisfação, sadia, pacífica, duradoura, e não da satisfação mórbida, enganadora e transitória, cuja tendência final, pelo motivo de ter sido atingida pelo abuso contra as regras da lei, é nos conduzir ao sofrimento, sua lógica conclusão. Isso acontece todas as vezes que saímos dos trilhos estabelecidos pela lei, não somente pela qualidade do ato, mas também pela sua quantidade. Assim, o que é lícito e satisfatório na sua justa medida, torna-se ilícito, prejudicial e doloroso no excesso. Este é um erro em que é fácil cairmos quando ficamos iludidos pela impressão agradável da primeira satisfação, pela qual somos impulsionados a aumentá-la com o abuso. Mas eis que a lei nos reconduz à justa medida, porque se o uso da quantidade 1 resulta na satisfação 1, o uso de 2 resulta em 2, e o de 3 em 3, não é verdade que, continuando a acrescentar doses, a satisfação vá aumentando proporcionalmente. Pelo contrário, o uso de 4 doses continuará a nos dar o prazer de 3 ou pouco mais. O uso de 5 deixará de ser agradável e dará apenas um sentido de saciedade. O uso de 6 começará a nos enjoar, até que na dose 7 tem início o sofrimento. Essa emborcação do prazer da satisfação na amargura do padecimento nada mais é senão a lição da lei, que assim nos ensina a nos corrigirmos para voltarmos ao caminho certo. Desta maneira, sem constrangimento algum, o ser permanece livre e tem de sair do erro, sendo automaticamente afastado para longe dele, pois é repelido pela respectiva sensação de desgosto. E através da sua própria experiência, ele mesmo vai cada vez mais relacionando sua dor com o erro cometido. Assim, o ser, ansioso por se movimentar e ardente de desejos, mas inexperiente, vai sendo ensinado pela lei a agir com inteligência, sem cair na dor. Eis o que podemos ver por trás dos bastidores, na realidade da vida. Estão contidas ainda na lei muitas outras maravilhas, que iremos analisando em nossos estudos. Final do capítulo 17.